folhinha que tem umas frases de um lado e do outro. Que é um exercício de reflexão sobre alguns temas que queiram trabalhar para este Natal. Ok? E, portanto, eu gostaria de explicar o que aí está, embora isso seja muito fácil de perceber. Tem uma frase de mote no início. Quem quer ler essa frase? Eu posso ler, se quiser. É que está mesmo aqui? Sim, em cima. Depois da tua vida, uma história de amor. Não, isso é na segunda folha. Não, a tem. segunda folha, ainda não tem? Esta? Não. Está aqui ao lado. Ok. O único problema que temos é o de nos sentirmos em perda constante, inseguros e assustados por nos vermos separados de quem verdadeiramente somos. Ok. Se pensarmos nesta frase, o que é que ela nos pode dizer? Todos os problemas que temos vão terminar e desaguar aí, em nós, na relação que temos connosco. Sentimos-nos em perda, não estamos completos, não estamos preenchidos, porque achamos que nos falta, ou que precisamos, ou que vamos à procura de... Porque nunca chega aquilo que temos dentro de nós. Nunca estamos completamente preenchidos por nós próprios. E aprendemos desde criança que era natural assim. E que nós precisávamos de procurar lá fora aquilo que nos faz falta para preencher o que falta cá dentro. Porque nascemos com pouco e é a vida que nos vai acumulando com mais coisas. E é exatamente o contrário. Nascemos com tudo e é a vida que nos vai retirando a noção disso e ficamos cada vez mais pobres. Ok? Em termos de consciência de nós próprios. Não estou a falar de conhecimentos técnicos. Okay? Portanto, temos sempre a noção de que é preciso ir buscar lá fora. Ora, e isso faz-nos uma sensação de perda, de não suficiência. Eu não chego, eu preciso de mais. E isso é o que nos faz querer ter objetivos, querer ter projetos, querer ter relacionamentos, querer ter... Agora, a razão pela qual nós fazemos todas essas coisas é disfuncional. É disfuncional na medida em que não nos permite desfrutar de quem somos, porque sim, criando, desenvolvendo projetos, fazendo coisas, estabelecendo a relação com tudo que existe, pela razão de desfrutar e de se estender em alegria sem ter necessidade de retorno. Quando não temos necessidade de retorno, a vida inunda-nos de retorno. Porque uma das leis da vida que eu disse que nós não temos ainda entendido é que a vida dá a quem não precisa. E tira de quem precisa. Por que será? É injusto. Quem precisa é que devia receber. Nós estamos em carência, em carência, não é? Desculpa, quando estamos em carência? Porque não estamos, por exemplo, a vida dá a quem não precisa. Quem não precisa não está na intenção de carência, não está a transmitir carência, de precisar de perda, de vazio, de por aí fora. Então a vida está-lhe a dar mais do mesmo que é que está bem. Está preenchido, está tranquilo, está... A vida dá a quem está igual a si mesma. A vida não tem que ter. Preenche, dá-se a quem aceita entre o dar e o receber é igual. A vida é plena e dá-se sem necessidade de ir buscar. E quem está nesse estado recebe-se e dá-se sempre livre. É a lei do fluir, do dar e receber. A vida dá-se e dá tudo a quem não precisa, porque quando precisamos entramos em resistência e medo. Eu não tenho, eu não sou capaz, eu não posso, eu não presto, eu nunca sou igual aos outros. Está em modo de negação, em modo de compressão, em modo de estrangulamento interno. Perdeu a consciência do fluir. E, portanto, a vida passa e não reconhece. Porque não está o canal aberto. Quando precisamos, fechamos os canais. Não é isto que nos ensinam, pois não? Quando precisamos,
fechamos os canais. E vejam se não é verdade, lá dentro, se não é assim. Quando estamos em necessidade, quando temos muito necessidade de ter alguém connosco, ou de ter um determinado trabalho, ou de ter, sei lá, qualquer coisa que achamos que nos faz falta para sermos felizes. Quando temos essa necessidade, acontecem várias coisas. Uma delas é, de acordo com aquilo que eu acredito que posso ter, a vida vai-nos dar. Como é que eu acredito que posso ter? Eu gostava, mas não vai dar. Era tão bom, mas não é para mim. E se eu tenho e depois me desiludo? Ok? Qual é a conversa que nós temos cá dentro? A vida responde a isso. E mais, a vida responde muito mais à nossa crença profunda do que à nossa intenção consciente. Porque quando eu ouço o meu discurso, eu digo, eu quero, mas não vai dar. Então, Deus, está tão difícil, se calhar não vai. E quando nós não ouvimos isto, vem alguém de fora que nos diz, mas achas que vai dar? As vozes do mundo que falam pelas vozes interiores que nós temos, que não escutamos. Porquê? Porque estamos numa cultura em que somos ensinados a tapar a nossa voz interior e a importar as vozes dos outros. A sermos receptores de fórmulas, de receitas, sempre receptores. Não escutamos o que se passa dentro de nós. Foi como dissemos esta manhã. Não processamos a informação de dentro para fora. Recebemos-la, acumulamos-la e achamos que ela tem a ver com as qualidades dos outros. Não fazemos o trabalho interno. O que é que se passa comigo quando eu assisto? O que é que eu penso sobre isto? Se alguém me diz o contrário daquilo que eu penso, é certo e sabido que há uma parte de mim que eu não estou a ouvir. E não tem problema, porque é ótimo. Olha, não sabia que eu tinha isto dentro de mim. Ok? O que é que isto quer dizer? Onde é que eu vou descobrir em mim que esta faceta também existe? Como estamos muito habituados a mergulhar no positivismo, amordaçamos tudo aquilo que não é positivo e reprimimos cá dentro. E então temos um discurso muito positivo para nós próprios, mas não nos escutamos por debaixo desse tapete todo de positivismo. Existe a descrença, o medo, o sofrimento, as memórias anteriores, e se calhar não vai ser bem assim, eu quero, mas não vai dar, quem me dera que desse, mas eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou esforçar. A luta, o esforço é antinatura. Embora nos tenham ensinado que é preciso lutar. Portanto, a mudança de mentalidade é bastante grande que temos que fazer. Isto significa que não nos empenhamos? Não. Estamos a falar de luta. Estamos a falar de esforço. E isso é quando nós estamos em conflito interno. Eu quero, mas não consigo, eu vou lutar. Eu quero, mas não consigo, eu vou lutar. Eu quero, mas não consigo, eu vou lutar. Isto é esforço interno. E despegamos-nos da vida, desligamos-nos do fluir natural, porque estamos em esforço, estamos em luta, estamos em medo, basicamente estamos em medo, estamos em insegurança. E isso inibe receber o fluxo natural da vida. É por isso que a vida dá-nos aquilo que nós pomos cá fora, isto é, as coisas estão presas dentro de nós, e está preso dentro, está preso fora. Medo dentro, medo fora. Inibição dentro, inibição fora. Dúvida dentro, dúvida fora. Porque nós não estamos no fluir. Agora dizemos, e como é que eu passo onde eu estou para esse estado de fluir? Vamos ter que escutar, primeiro que tudo, as nossas crenças. Os hábitos e as atitudes que temos que nos bloqueiam o acesso natural à comunicação com a vida e à vida connosco. E eu escrevi aí algumas das possibilidades
personalidades. Podem ser essas ou outras que vocês identifiquem na vossa vida. Ok? Certo? Então o que é que está aí? Eu fiz as primeiras 3 ou 4. Reparem, eu pus aí 4 maneiras como nós podemos ver a separação. Não são as únicas 4. Eu selecionei 4. Isto não é nem verdade nem mentira. É uma possibilidade. Ok? O que é que diz aí? Atacar, eu ataco-me, eu abuso de mim, limito-me, esqueço quem sou. Então, o que é que eu queria que fizessem? Olhem para o quando, que vem aí a seguir, e diz eu, e agora escolham. Ataco, abuso de mim, esqueço quem sou, ok? Para cada frase. Como é que vocês acham que essa frase encaixa na vossa avaliação? Portanto, eu posso pegar na primeira e achar que a primeira é um abuso, ou um ataque, ou um esquecimento de quem sou. Escolham e ponham só a palavra que vocês acham que se aplica a vocês. Porque isso leva-vos a refletir. Isto acontece comigo? Isto é um abuso? Isto é um ataque? Vejam lá dentro a que é que ressoa. E se não for nenhuma das 4 e vocês tiverem outra, ponham outra. Porque existem imensas opções. Só para tomar consciência da maneira como nós nos desligamos da vida e do fluir natural. Agora eu dou-vos um bocadinho de tempo para refletir sobre isso, está bem? Muito bem. Quem já está despachado e quiser partilhar como foi para si essa experiência? Quando verbalizamos, tomamos mais consciência. E é só por isso que eu peço que verbalizem. Se não contar, Sim. que eu utilizei com mais frequência a dúvida, eu utilizei com mais frequência foi eu esqueci de mim. Ok. Uma das coisas que é importante verem, que a Alba acabou logo por dizer, qual foi a expressão que vocês usaram com maior frequência. Porque esse é o modelo mais típico da maneira como se separam de vocês próprios. E é precisamente para tomar consciência de qual é a percepção que têm. Na verdade, todos eles significam a mesma coisa. Atacar, abusar, esquecer de mim e limitar. Tudo é a mesma coisa, dito por conceitos diferentes. O que é importante é ver qual é a nossa visão interna. Okay? O ponto de vista. Como é que ressoa cá dentro. Que é para tomarmos atenção a coisas mais específicas e concretas e resolvermos, sabermos o que trabalhar para resolver esta ligação connosco. Porque o que é que não está a funcionar em grande medida? Quais são as alavancas principais da nossa separação? Os nossos hábitos de separação? Porque no fundo tudo o que vocês veem aí são hábitos de comportamentos e de atitudes e de percepção que são, não todos, se calhar existem milhares deles, mas são alguns dos mais frequentes que todos nós temos nas nossas personalidades e com os quais convivemos e fazemos a vida e nos mantemos em separação de nós próprios. E é assim que perdemos o fluir, o contacto com o fluir da vida, que se dá completamente a quem se entrega completamente. E para nós nos entregarmos completamente, temos que estar integrados em nós e deixar fluir. E como a vida não se separa, como a vida é una e integra tudo, no fluir e na aceitação incondicional, quando nós estamos nesse estado, fazemos parte desse fluir completo, onde tudo é possível. Quando estamos em retração, quando nos separamos porque ficamos no casulo do medo disto, daquilo ou daquilo outro, não conseguimos estabelecer ligação. Estamos num canal, numa frequência diferente. E a vida não consegue servir-nos no nível em que tudo é uno. A vida responde no mesmo tipo de frequência em que nós nos situamos. Ok? Então,
esta é a primeira pergunta que eu quero que todos partilhemos e depois a seguir vamos ver como seria o estilo de unificação. Isto é, o que é que eu tenho que fazer? Em vez disso, o que é que eu preciso de fazer? Ou ser, fazer o oposto daquelas que vocês acham que são as mais importantes. Mas não vamos fazer isso agora, isso é depois do almoço. Agora eu queria ouvir as vossas partilhas, porque ouvindo uns e outros, também as explicações que eu vou dando, os comentários, serve para que todos nós apanharmos novas ideias e lembrarmos aspectos que são importantes para nós. Portanto, eu pergunto, quem mais quer partilhar? Diga, Susana. Uma das coisas que eu me dei conta à medida que fui fazendo todas estas frases é que eu não sentia necessidade nenhuma de usar a expressão o me abuso. Em quase todas elas foi ou que eu me esquecia de quem eu era ou que eu me limitava. Qual é a mais frequente? Ela por ela, porque eu estive a ver e tenho 18 para cada lado. Ok, pronto, então tem as duas. No fundo é a mesma coisa, dito por palavras diferentes e conceitos diferentes, mas que têm experiências internas diferentes. Ok? Mais? Desculpe, diga. Quando o significado seja o que for que me magoa, ou quando me esqueço de mim, exatamente, ou quando me deixo para o fim. Só estas duas. As outras todas nunca acontece consigo? Não, acho que não. Ok. E usou, e acha que isso é um abuso, uma limitação, um esquecer-se de si? Qual é, das 4 possibilidades, aquela que usou para isso? Que eu usei para mim. Sim, provavelmente não estava a ver, a ideia era tão. Eu não assinalei, mas pronto, é esta aqui. Sim, mas aqui o que é que foi? Aqui era para pôr. Está bem porque não tenho aqui caneta, em verdade. Mas eu tenho ali uma destas. Talvez. Vou passar a correr, penso um bocadinho. Tem aqui caneta. Já podia ter pedido, querida. Só. Veja o que é que ressoa para si nessas frases. Enquanto faz isso, quem é que mais quer partilhar? Eu a que menos usei foi a primeira. A que mais usou? Menos. A que mais usou? A que mais usei foi a 3. Qual é a 3? Limite. Limite. Ok. E a 2 também não sei. Isto é um trabalho de autorreflexão. Basicamente, o que nós queremos só é que façam a leitura daquilo que escreveram, para ganhar mais consciência sobre isso. Não há certo nem há errado. É o que é, neste momento. Amanhã pode ser diferente, porque, entretanto, já podem ter tomado consciência de algumas coisas e alterar. Mas, ao momento, qual é a leitura consciente daquilo que fizeram, ou escreveram? Mas eu aqui, Isabel, acho que há várias hipóteses. Eu pus uma, mas há outra que também estaria. Sim, mas ponham aquilo que sentem que era útil registar. Isso é uma folha vossa, para ficar convosco. É mais uma folha de trabalho e de reflexão. E nós aqui, só no tempo que temos, só podemos fazer um bocadinho desses exercícios, mas vocês depois podem explorar todas as outras possibilidades. Pois, há aqui uma que eu não consigo responder, que é quando acredito seja o que for sobre mim ou sobre os outros. Quando eu penso que eu sou isto ou sou aquilo, quando eu penso que eu sou o outro é isto ou é aquilo, eu separo-me de mim. Porque tudo aquilo que eu acho que eu sou ou o outro é, que não seja a totalidade, já é uma limitação, que eu vejo em mim ou vejo no outro. Porque por muito que eu gosto do outro, se eu o vejo limitado de alguma forma, com algum defeito ou alguma falha, eu já estou em separação de mim e da maneira como eu me situo em relação a essa pessoa. Isabel, deixa-me só perguntar uma coisa. Eu fui escrevendo sem pensar. Vinha e tentei que assim fosse, sem racionalizar. Mas em duas das frases eu tive dificuldade em fazer isso. Tive que parar Para pensar. para pensar. É quando precisava, se calhar, tomar mais consciência disso.
assinalo e vejo o que é que ressoa. Isto é uma descoberta, é um escavar dentro de nós e ir auscultando e ver o que é que acontece cá dentro, que movimentos é que eu sinto, como é que eu danço com isto. E ir tomando consciência, porque não há uma fórmula certa ou de errado, ou que alguém possa dizer devia ser ou não devia ser. É mais uma dança connosco próprio. Ok? Mas, Eu tentei, apercebi-me que isto podia ser feito também com uma escala. sim, A claro. intensidade que isto tem realmente Já dá para muitas variantes. é giro. É giro. É giro não ter o impacto que, embora haja ressonância com a personalidade, o impacto que isto tem já não tem nada a ver com o que teria, por exemplo, há uns tempos atrás, quer dizer, está tudo mais diluído. E também há a noção de que ainda se pode diluir mais Até ser neutro. até ser neutro. Até ser neutro. Agora, mais partilha. Obrigada. Fazemos chegar a uma altura isso. No fundo, todas estas é quando nós nos esquecemos de nós mesmos. Só que depois tem outros contornos mais evidentes. Porque no fundo, em todas elas, eu senti que é quando me esqueço de mim mesmo que tudo isto acontece. Depois acabei por usar mais o no limite. Ok. E é por aí. Mas é quando nós nos esquecemos de nós mesmos que nós nos limitamos. E que nos atacamos e que abusamos de Vamos nós. Por isso é que eu disse, todas são as mesmas, mas às vezes ressoa mais dito desta maneira ou daquela. E é só para vocês irem explorando ressonâncias. Que são sempre formas de separação de nós próprios. Aníbal, esta primeira, quando me vejo para o fim, eu, por exemplo, acho que é porque me esquece de quem sou. Pronto. Mas Não é podia uma questão dizer... de limitação, é porque me esquece de quem sou. Sim, Ou outra valor, coisa ou pode ser seja, porque me desvalorizo. Eu só pusei 4 para não complicar muito o exercício. Mas vocês podem acrescentar outras premissas e adaptar aquilo que vocês Ao sentem. esquecermos de nós, É tudo. É só uma maneira porque às vezes pessoas de uma forma. É só uma língua. Posso fazer uma frase que tinha aqui, que com isso acho que não é nenhuma novidade, mas é uma forma de pôr. Esqueço quem sou em milhares de situações, em quase todas estas. E por isso me ataco, me limito ou até me abuso. E agora, quando é que eu acho que me ataco? Quando é que eu acho que me limito? Quando é que eu acho que me abuso? Porquê? Para eu estar atenta a essas particularidades. Porque senão fica muito vago. Já sei que me esqueço de mim. Ok. Porquê? Porque nós agora queremos sair daqui com um plano de ação. E trabalhar especificamente algo que nós tínhamos detectado e que é a nossa, digamos, missão de vida para este Natal. Okay? Em vez de ser alguém que nos diz, ou lermos um livro, ou ouvirmos alguma coisa, é sentido por nós. E, portanto, a ideia de escalpelizar um bocadinho estas e outras frases é para nos dar referências concretas de tipos de atitudes, comportamentos ou crenças que nós temos que focar em específico. Porque é muito fácil dizer, pronto, eu já sei que me separo de mim, mas como? Como é que eu faço? Ok, existem N possibilidades e milhares de maneiras, se calhar, como nós nos separamos de nós. E ao separarmos de nós, separamos de tudo e da vida. E, sobretudo, do fluir natural da vida sobre nós. E, portanto, em responder livremente às nossas intenções de criação e de manifestação. Portanto, se nós apanharmos nichos específicos de atuação, podemos trabalhar sobre eles e é mais fácil porque estamos configurados naqueles cenários. Depois, trabalhando aqueles, quem sabe, há outros que nos vêm à mente. Mas, senão, as coisas ficam muito dispersas e vagas e fica difícil nós podermos fazer um trabalho organizado, estruturado, que nos ajude a alinhar internamente com quem somos, com o nosso potencial, com a nossa verdade interna, não é? O nosso equilíbrio profundo. E por isso, isto são só possibilidades, não são a verdade. Okay?
Diga. Todas estas situações, percentualmente, como aquela nossa companheira disse, nos conduzem a situações de alguma deprimência. Deprimem-nos percentualmente, de uma maneira ou de outra, nesta ou na outra situação. Acho que há uma frase que condensa tudo isto, que é: não há pessoas deprimidas, há pessoas esquecidas. Sim. Nós esquecemos. E também não há pessoas em sofrimento, há pessoas esquecidas. Exatamente. Não há pessoas em nada. Daquilo que quisermos da dualidade. Podemos também extrapolar essa frase para todas as outras coisas. Estamos esquecidos de pensões. Exatamente. Seja o que for, isso não é o problema. Estamos esquecidos de pensões. Quase todas as situações vão parar ao esquecimento de quem nós sofremos. Às vezes é um esquecimento causado por muitas outras coisas que ainda podemos calculizar. Não mereço, não presto, quem sou eu para, não é? Eu não posso, eu não sou capaz. Se para cima há de grau, para baixo também há. Sim, há muitos. Agora, quanto mais nós conseguimos identificar em especificamente comportamentos, atitudes, crenças, mais temos as coisas prontas para poderem ser trabalhadas por nós e não nos perdermos na vastidão de possibilidades. Porque isto é tão em automático que é muito fácil passarmos por cima e não vermos, não apanhar algo concreto. Okay? Agora, esse exercício é apenas uma pequena possibilidade e vocês podem desenvolvê-lo, acrescentá-lo, alterá-lo, como quiserem. Mas é para termos uma folha de trabalho aqui, durante o nosso dia em conjunto. Quem mais quer partilhar? Diga, Rui. No meu caso pessoal, as frases que mais me tocou foi a seguinte: eu me ataco quando me defino pelo que faço e não pelo que sou. Okay. Neste momento é aquela que mais me toca. Embora todas as outras de uma forma Ok, mas é assim, escolham aquela que neste momento salta mais à vossa consciência. Que é aquela que está a pedir ajuda. Estou aqui. Ok, e muitas vezes atrás dela vêm as outras. Mas é por aquela que começamos. É tipo, ter uma bandeirola que vai chamando a nossa atenção. Tá? E aquilo que o Rui disse é, eu ataco, não é? Quando dou mais valor ao que eu faço e àquilo que eu sou. E se calhar todos nós. Não é? Como é que eu sei se dou mais valor ao que eu faço do que aquilo que eu sou? Quando eu imagino que não fazia isso, se eu não fizesse isso, como é que eu era? Como é que eu me sentia comigo? Se eu não fizesse, quem era eu? Melhor, quando tento fazer e não consigo, o que é que eu sinto? Diga? Quando eu tento fazer aquilo e não consigo, o que é que eu sinto? O que é que você sente? Porquê? Porque só fazendo é que eu acho que sou. Se eu não consigo fazer... Se eu não consigo, não sou nada. Portanto, irrito-me porque constato que não sou nada sem fazer. Há aqui uma pirâmide, digamos, uma tríade, que é interessante de abordar, se vocês quiserem, que é a maior parte da nossa mentalidade vive neste triângulo. Quer dizer, não vive assim, mas é este triângulo que está em causa. Ser, ter e fazer. Quando estamos alinhados, o ser é a chave. E a partir do ser, desenvolvemos o tenho e o ter e o fazer. Na verdade, é esta a lei natural da vida. Mas, na nossa cultura, a maior parte das vezes, o mais importante é o ter ou é o fazer, conforme. Primeiro o fazer e depois o ter, depois primeiro o ter, depois o fazer e depois logo se vê o ser. É aquele que se dá menos valor. E por causa disso nós estamos numa sociedade em decadência. Não é só em Portugal, é em todo o mundo. Embora já existam muitos movimentos que começam a alertar para o primado do ser. Quem é a pessoa por detrás do ter e do fazer? Como ela se sente com ela mesma? Que relação tem consigo própria?
Porque de acordo com este ser está fundamentado dentro de nós, assim o ter e o fazer refletem esta maneira de estar e de sentir. Portanto, quando temos dificuldades, sejam onde for, é preciso explorarmos, sobretudo, estamos a falar de coisas pessoais, não de conhecimentos técnicos. Eu não sei construir uma casa, não é o ser que me constrói, é o conhecimento técnico. Mas eu estou a falar de, antes do conhecimento técnico, está aquele que aprende e que articula esse conhecimento, com as suas competências pessoais. Portanto, como é que está esta pessoa por dentro? Isto é, como é que ela se vê a si própria? Quais são os propósitos de vida? O que é que ela acha que a valoriza? O que é que ela acha de si própria? Como é que ela se vê a si e vê o mundo? Qual é o propósito da sua vida? Isto é, como é que ela pensa sobre si? A partir daqui, desenhamos o ter e o fazer. Tanto faz ser o fazer aqui ou o ter. Isto aqui não é nenhuma ordem específica. O ser é um primado. Se bem que a nossa cultura, como vocês sabem, usa muito pouco este tipo de avaliação e o que interessa é aquilo que se tem e aquilo que se faz, os resultados que se têm. Desde que sejam satisfatórios, não importa à custa de quê, aqui, quantas marteladas tínhamos que dar aqui, desde que isto funcione e isto que interessa aos outros ou àquilo que os outros esperam de nós, está tudo bem. E é por isso que podemos ter muito sucesso e muita infelicidade ao mesmo tempo. Podemos ter muita cultura e sermos muito infelizes ao mesmo tempo. Podemos ter muitas competências, muitos conhecimentos e não sermos capazes de arranjar trabalho ou de conduzir a nossa vida emocionalmente de uma forma equilibrada. Porque toda a nossa cultura está muito virada para encher a pessoa de competências para o ter e para o fazer. Okay? E nisso nós somos mestres, não é? Então em Portugal temos uma faixa de doutorados absolutamente maior do que a maior parte dos outros países. No entanto, ao nível do ser, temos uma baixíssima autoestima. Ok? Pelo menos em Portugal. Quando vamos lá para fora, melhoramos. Mas cá dentro, a maior parte das vezes, a nossa autoestima é muito baixa. Porque a cultura está tão presa no ter e no fazer que as escolas e a cultura em geral e os valores da nossa sociedade estão muito mais focados no ter e no fazer. E, portanto, preparam os jovens e preparam os adultos também, que já vieram assim. Antigamente usava-se um bocadinho mais disto do que agora, mas prepara-se muitas pessoas hoje em dia para esta área, que é aquela que dá dinheiro, é aquela que faz, mantém o consumo ativo, é aquela que entretém as pessoas presas à necessidade de adquirir, comprar e trabalhar para conseguir gastar, comprar e voltar a trabalhar e volta a comprar e volta a preencher e volta a ter o carro que está na moda e as roupas e em casa e o status, enfim. Existe tanta alucinação com o ter e o fazer, toda a sociedade se desenvolveu tanto nisto, que serve uma série de interesses, sim, mas à custa de depauperar a consciência do ser. E por isso existem tantas pessoas em depressão, não é? Mais de metade da população mundial. O que significa, apesar disto, temos um avanço tecnológico fantástico e científico. Mas por dentro estamos a apodrecer. E começamos a regressar ao ser quando fazemos reflexões sobre nós, como essas que têm aí e muitas outras que existem. Fez sentido? Portanto, vale a pena perguntar a nós próprios qual é o grau de dissociação que temos do ser, imaginando, se eu não tivesse ou se eu não fizesse isto, aquilo ou outro, o que é que restava de mim? E quando nós achamos que não fica nada, é um drama. É um drama potencial. O que é que a vida está a fazer hoje em dia? A tirar o tapete do ter e do fazer. Para quê? Para ficarmos com o menino na mão. O ser. E ouvimos os sinais e resolvemos a situação. Ou
vivemos na situação que vocês conhecem, muitas pessoas que estão a viver, e todos nós podemos ser desafiados nesse sentido, precisamente para desenvolver a nossa comunicação connosco, o respeito por nós. Porque a sociedade diz-nos e a cultura diz-nos, primeiro os outros, depois tu. É exatamente isso que é contra a lei da vida, outra lei contra a natureza. Primeiro temos que estar bem connosco. E só podemos dar aquilo que damos aos outros, aquilo que damos a nós. Dar aos outros, depalpando-nos a nós, é um péssimo negócio. E a vida maltrata aqueles que se maltratam. Isto é, a pessoa dá, retira de si, e todo mundo exige mais. Quanto mais dá, mais as pessoas exigem de nós. Porquê? Porque a ordem que nós damos é, eu estou aqui para dar e eu fico para o último. Ok? Estou aqui para dar. Para ter aprovação, para ter reconhecimento, para me baterem palmas, para perceberem que eu existo, blá 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 blá. Enquanto a pessoa não puser estas frases todas na primeira pessoa, para eu me reconhecer, para eu perceber que existo, para eu ter valor, me dar valor, enquanto estamos à procura disso lá fora, anulamos-nos e a vida anula-nos. Como? Trazendo um monte de pessoas que, em vez de nos reconhecerem, ainda exigem mais. Portanto, é preciso perceber como é que a vida funciona. Agora até os pombinhos estão ali. Dá beijinhos. Está a ver? Amor é aquilo que exatamente. Os pombinhos a dar beijinhos. Dá-me os meus beijinhos, os beijinhos. Okay? Não se preocupe com o dia da manhã. Ok? Nem com a crise, nem com o nossos olhos unidos. Isto aqui é os nossos olhos. Com a criação deles. Ok? Portanto, vamos refletir um bocadinho sobre isto, neste Natal. Porque, de facto, nós não precisamos de chegar tão mal, ficar tão mal no fundo do poço, para podermos ter que fazer esta viragem. E é preciso olhar para a vida e ver como é que ela tem tratado as pessoas. E depois dizemos como é que Deus pode fazer uma coisa destas com os seus filhos. Deus tem as costas largas, não é? Porque nós temos o livre-arbítrio e a capacidade de escolher. E se não acordarmos na nossa consciência, Ele trata-nos como seres maduros, como seres conscientes. Se nós não usamos a consciência, alguma coisa tem que ser abanada para nós acordarmos. Então, vejamos que a vida não dá a quem se retrai. A vida dá a quem se oferece. Mas oferece-se estando bem consigo, como um sol, que não perde, nunca está em perda. Oferece-se, mas tem sempre para dar. E está sempre bem consigo. Não está em perda. Faz sentido?